Bom dia a todos e a todas. Estamos hoje com mais uma jornada de formação, ideias para vencer e o modo petista de governar. Hoje teremos um tema fundamental para essas eleições, que é o contexto e os confrontos que guiarão este período eleitoral. E convidamos para essa aula o companheiro Edinho Silva, que é prefeito de Araraquara, aliás, é prefeito pela terceira vez em Araraquara, com uma larga e boa experiência na administração municipal. O companheiro Vicente Trevas, de uma larga tradição de trabalho na questão dos assuntos federativos. Ele foi, inclusive, secretário de Assuntos Federativos do governo Lula, depois foi secretário de Relações Internacionais e Federativas da Prefeitura de São Paulo, e foi da SNAI, nosso secretário nacional de Assuntos Institucionais, entre 96 e 2002. E a querida companheira Esther Solano, doutora em Ciências Sociais, que é professora da Universidade Federal de São Paulo, que é pesquisadora sobre o perfil do novo conservadorismo no Brasil. É uma honra, um prazer estar com vocês aqui, notadamente com a querida companheira Esther Solano, que tanto tem nos ajudado com as suas pesquisas de profundidade desde alguns anos na Fundação Perseu Abramo e no PT. Bom dia a todos. Então, para começar, eu vou moderar cerca de 10 minutos para a primeira intervenção de vocês. Vamos começar com Edinho Silva. Companheiro Edinho, qual o contexto que se realizarão as eleições de 2020? Olha, Joaquim, primeiro, se você me permite, eu quero saudar a SNAI, saudar você como nosso dirigente pela iniciativa, por essa reflexão, saudar meu professor, companheiro Vicente Trevas, companheiro que tem uma importância muito grande para todos nós que debatemos as relações institucionais no Brasil, a organização das políticas públicas. O Vicente sabe do carinho que eu tenho por ele e do respeito. Eu quero também saudar a Esther. Eu tive a grata felicidade e a honra de participar com a Esther em 2018 de um debate de balanço eleitoral. A Esther fez uma fala marcante que eu nunca mais esqueci, acho que nunca mais vou esquecer. Daí me interesso muito por todas as manifestações que a Esther faz, procuro ler sempre as suas formulações. Mas eu, Joaquim, naquilo que eu puder colaborar, uma mesa tão representativa como essa, e com a sua mediação também, Joaquim, você sabe que você faz parte da minha história de militância e eu tenho por você muito respeito e carinho também. Eu penso que, se nós formos pensar o contexto das eleições de 2020, é claro que será diferente de 2018, será diferente de 2016, porque a conjuntura política brasileira mudou muito, né? Certamente a Esther vai enfocar o Bolsonaro e o bolsonarismo, e, portanto, o Bolsonaro desmistifica um pouco o bolsonarismo, mas é claro que é nítido que essa direita que simboliza o bolsonarismo, ela ainda está articulada, ela está organizada e ela é orgânica na sociedade brasileira hoje, o que não existia em 2014, por exemplo. Era algo que se expressava, mas era desorganizado, era disperso. Hoje isso ganha organicidade com o governo Bolsonaro, e o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. E ele deve perdurar por um longo período ainda na sociedade brasileira, mesmo com o declínio e o enfraquecimento do governo Bolsonaro, né? As eleições de 2020, elas serão disputadas, né, com esse declínio do bolsonarismo, mas com essa organicidade, com o declínio do Bolsonaro, mas com essa organicidade do bolsonarismo. O declínio do governo Bolsonaro não significa que aquilo que o Bolsonaro hegemonizou nas eleições de 2018, aquilo
que ele hegemonizou com o discurso antipetista, não significa que esse setor da sociedade, né, que se deixou levar pelo discurso antipetista, pelo sentimento antipetista e votou no Bolsonaro para derrotar o PT, né, esse setor, na minha avaliação, evidente, não é a mesma coisa do bolsonarismo. O bolsonarismo representa 20, 25% da sociedade brasileira. Esse setor que derrotou o Haddad nas eleições de 2018 é muito mais amplo que isso, né? Portanto, o Bolsonaro hegemoniza uma parte da sociedade brasileira com o antipetismo. Não significa que o declínio do governo Bolsonaro, que esse setor da sociedade brasileira correrá para os braços do PT e para os braços da esquerda. Eu não acredito nisso. Eu penso que é um setor em disputa e nós devemos disputá-lo, mas não significa a queda do Bolsonaro, não significa a ascensão do PT. Nós temos que ter clareza disso e formular sobre isso, e ter muita capacidade de entender o que está acontecendo na sociedade brasileira e entender qual é o nosso desafio nas eleições de 2020. Se você me permite, para que eu não me perca aqui na ansiedade de falar sobre tudo, eu penso que tem algo que ele é estrutural e que ele vem, na minha avaliação, desde as manifestações de junho de 2013. Muitos de nós, isso não é consenso no PT, muitos de nós, inclusive formuladores importantes do PT, pensam que junho de 2013 foi algo hegemonizado pela direita. Eu não acredito nisso. Junho de 2013 é muito mais complexo. Junho de 2013, depois, uma parcela das mobilizações de junho de 2013 desemboca no movimento de direita e desemboca no bolsonarismo. Mas uma parcela muito importante de junho de 2013 não tinha bandeira de direita, não era representada pela direita. E é isso que eu penso que nós temos que entender. Talvez a Esther possa falar com muito mais autoridade do que eu, mas eu tenho pensado muito no conceito de interregno do Gramsci, né, quando o velho ruiu e o novo ainda não teve força para emergir. Eu penso que nós estamos vivendo exatamente isso. Existe uma crise na democracia representativa. E essa crise ela não é só brasileira, é uma crise internacional, que se agrava com a crise econômica de 2008. Ou seja, o empobrecimento do mundo, além de criar condições para o surgimento de movimentos de direita, de ultradireita, de neonazismo, de neofascismo, também explicita, né, uma crise da democracia representativa. Ou seja, a sociedade, uma parcela importante da sociedade mundial, entende que a democracia representativa não responde mais, não é mais um instrumento de resposta dos seus anseios. Ou seja, a democracia representativa vive uma crise que é agravada com o empobrecimento, com a crise econômica de 2008. E isso gera, né, todas as mobilizações, da Primavera Árabe, do norte da África, depois o Occupy Wall Street, depois os indignados na Europa, e chega no Brasil. Portanto, essa expressão de uma inquietude, de uma insatisfação, ela ainda está presente. Eu era presidente do PT de São Paulo em 2003, eu escrevi vários artigos dizendo que junho de 2013 não tinha ido para casa, que era um sentimento latente que poderia se expressar a qualquer momento. E está latente. Nós vimos todas essas mobilizações, eu penso que contra o racismo nos Estados Unidos, e que toma conta do mundo todo. Claro que tem uma coisa de indignação, porque o racismo é algo que fere todos aqueles que desejam que a civilização avance. Mas é claro que tem uma inquietação presente, tem algo que é maior que o fato.
né? E eu penso que isso está muito presente, né? E é por isso que tudo aquilo que representa o antissistema ganha força. Tudo aquilo que representa o novo, mesmo sendo velho, ganha força. Tudo aquilo que representa um desejo de mudança, mesmo não representando a mudança real, ganha força. E eu penso que isso esteve presente em junho de 2000, esteve presente nas eleições de 2016, esteve presente nas eleições de 2018 no Brasil, e esteve presente em diversas eleições no mundo, e estará presente também nas eleições de 2020. Então, 2020, nós temos uma inquietação da sociedade presente. Nós temos o declínio do Bolsonaro, mas a consolidação do bolsonarismo, né? E nós temos um desafio imenso para a esquerda e para o PT de representar ou resgatar a bandeira do novo, a bandeira de um novo modelo de se fazer política, de uma nova forma de se fazer política. E aí eu vou estar um pouco... eu quero tratar desse tema depois em outras questões, mas eu penso que isso estará muito presente nas eleições de 2020. Ou seja, o declínio do Bolsonaro não representa a ascensão do PT. O PT tem que formular sobre os seus desafios, sobre como ele volta a dialogar com a sociedade, como ele pode representar o novo, a resposta a essa crise da democracia representativa, essa crise das instituições. Como que nós podemos representar o novo? Eu penso, e aí é muito um sentimento da necessidade de nós diminuirmos a distância entre o representante e o representado. Eu penso que existe um abismo entre o Estado e a sociedade civil. Existe um abismo entre a estrutura de poder e a sociedade civil organizada ou desorganizada. Eu penso que o nosso grande desafio é diminuir esse distanciamento. E talvez ninguém tenha mais condições de formular sobre isso do que nós, pela nossa experiência de orçamento participativo, de participação popular, de conferências, enfim. Eu penso que talvez as eleições de 2020 possam ser um laboratório para que a gente pense, valorize as nossas bandeiras, mas pense novas bandeiras para estarmos dialogando com a sociedade. Muito obrigado, querido Edinho, muito obrigado mesmo pela sua intervenção. E então eu pergunto agora para o Vicente. Vicente, o bolsonarismo de 2018 é o mesmo de 2020? E o antipetismo? Por favor, Vicente. Microfone, Vicente. Parceiros que estão nos acompanhando, né? E eu acho que a gente inicia um diálogo necessário. Eu diria que o bolsonarismo, o antibolsonarismo, hoje não é o mesmo do passado recente, não é o mesmo de 2019, e que o antipetismo continua sendo uma energia importante na vida política nacional, mas que ganha sofisticação, né? Que ganha novidades que temos de refletir sobre elas, né? Ou seja, mas para tanto entender hoje, né, a dinâmica do antibolsonarismo quanto a dinâmica do antipetismo, que serão energias que serão presentes na Agenda 2020, nas eleições municipais, eu acho que nós temos de contextualizar a partir, eu diria, da pandemia e a partir da dinâmica da presidência Bolsonaro, essas duas variáveis, tanto do antibolsonarismo quanto do antipetismo, né? Mais ainda, nós temos de partir de que tanto a dinâmica do antibolsonarismo quanto do antipetismo, ela se dará numa complexidade, né? E também essas dinâmicas serão marcadas por incertezas, porque, na verdade, todos nós, né,
todos os atores econômicos, políticos, sociais e culturais estão vivendo, né, desafios que se expressam como grandes complexidades e como grandes incertezas, né? E, para isso, eu acho que uma força política como a nossa tem de se exercitar na direção de produzir inteligência política, ou seja, uma capacidade de não só interagir com os fatos evidentes, mas estar atento àquelas dinâmicas que ainda estão numa pouca superfície, mas que são, como iceberg, portadoras de grandes complexidades, né? Mais ainda, é importante que tenhamos muita clareza, tanto pela pandemia, quanto pela dinâmica da presidência Bolsonaro, das características do nosso presente, né, enquanto sociedade, né? É um presente recheado de medos, né, ameaças, receios e incertezas, né? E, portanto, essas dimensões, elas terão incidência no comportamento eleitoral, no voto que iremos disputar, na delegação que iremos solicitar a soberania política do nosso povo, né? E, mais ainda, eu diria que pode nos ajudar, além do conceito que eu compartilho de interregno na leitura de Gramsci, o que eu também acho que pode nos ajudar, o conceito de encruzilhada. Eu acho que nós temos de encarar que o enfrentamento de 2020, as eleições municipais, elas vão se dar numa dinâmica das encruzilhadas. E, portanto, um momento em que o futuro não está no horizonte. O futuro não está no horizonte. Porque esses horizontes do futuro serão determinados pelo qual caminho nós vamos sair da encruzilhada, né? E, portanto, nós estamos numa situação muito complexa mesmo, né? Porque o horizonte pode sinalizar, na sua não clareza, que nós teremos dois grandes caminhos de futuro. Quer dizer, um futuro que possa ter uma dinâmica de generosidade, né? E um futuro que pode consolidar uma tragédia, né? E um futuro que possa desenhar generosidade, ele tem grandes questões. E eu diria que a principal delas é reafirmar um pacto civilizatório, né? E o futuro da tragédia é afirmar uma agenda da barbárie, que vai se expressar em políticas que se baseiam no darwinismo social, né, no fascismo, na guerra, aprofundando pobrezas, desigualdades e miséria. E o futuro generoso vai ter de repactuar uma ordem internacional e vai ter de construir uma contratualização política para pensar um Estado Social 2.0, uma social-democracia renovada, né? Então, ou seja, tudo isso aqui vai pesar, porque está pesando na subjetividade das pessoas. Porque, no fundo, a pandemia está colocando a nossa existência em situações limites de vida, de morte, por exemplo, né? Muito bem. O antibolsonarismo. O antibolsonarismo, né, com a pandemia e com a dinâmica da presidência Bolsonaro, ganha novas dimensões, né? E ganha, enfim, novos desafios para o Partido dos Trabalhadores. Uma dimensão forte é que as forças políticas, culturais, ideológicas, que por diversas razões e razões diferentes, né, expressaram o voto no Bolsonaro, essas forças estão em realinhamento, né? Está em curso na sociedade brasileira, e certamente isso vai interferir na dinâmica eleitoral de novembro, né? A recomposição de campos políticos em nossa sociedade, né? E no caso do antibolsonarismo, nós temos de ter atenção para a recomposição de um campo de centro-direita, né, sobre a condução da direita.
E o movimento desse campo de centro-direita, sob a direção da direita, na dinâmica do antibolsonarismo, está, inclusive, expressando essa agenda, está processando essa agenda, né? Está em confronto com o Bolsonaro, só vê as atitudes do governador de São Paulo, né? Essa dinâmica da recomposição do campo de centro-direita pela direita tem alguns enunciados e alguns objetivos, né? Um deles, do nosso ponto de vista, é interditar, impedir qualquer possibilidade do protagonismo político do Partido dos Trabalhadores. Então, e nós estamos sentindo, já nesta semana, movimentos que sinalizam essa postura. É evidente que, na dinâmica deste campo em reestruturação da centro-direita, há nuances, há aqueles que apenas admite a presença do PT na vida nacional numa dinâmica de figurante, para adorar a pílula, e aqueles que admitem uma certa coadjuvância em algumas esferas, como na dinâmica do Congresso, né? Mas todos convergem para inviabilizar a possibilidade do protagonismo político do nosso partido, né? Então, essa é uma dimensão importante. É evidente que são processos em curso, não são processos consolidados, né? Nós estamos vendo, por exemplo, já os movimentos que estão acontecendo em função desse debate ou dessa conferência do sábado, né? Desse arco amplo que já se torna complexo e contraditório, né? Mas, então, quero dizer que o antibolsonarismo, né, tem novas características, e também dizer que, mesmo na dinâmica do campo de centro-esquerda em relação ao antibolsonarismo, há complexidades, né? Relembrando que, durante um grande período dessas primeiras décadas do século XXI, a dinâmica do campo de centro-esquerda no Brasil tinha no Partido dos Trabalhadores a sua centralidade. E esse é um tema que está sendo questionado, é um tema que está sendo processado politicamente, né? Então, quero dizer que nós vamos ter muita sensibilidade como força política, com a história que temos, nós temos de nos reafirmarmos não só como singularidade, mas contribuir para reafirmar um campo político, democrático, popular e generoso, né? Em relação ao antipetismo, primeiro, eu acho que o antipetismo é uma força política na sociedade brasileira que vai perdurar, né? Talvez nós tenhamos de aprender com Los Hermanos, né? Com os nossos queridos companheiros da Argentina, para entender o papel do antiperonismo na história política nacional argentina. Evidentemente que não se trata dos mesmos fenômenos, mas eu acho que temos de perceber similitudes, né? Então, o antipetismo é uma energia que se faz presente na dinâmica política e cultural ideológica hoje da sociedade brasileira. Então, nós vamos ter de saber lidar. Evidentemente que hoje ele perde uma certa potência, porque, na verdade, as grandes desconstruções do PT estão sendo desconstruídas, né? A grande desconstrução do PT pela dinâmica da Lava Jato, do lavajatismo, está em desconstrução, né? Um conjunto de preconceitos também estão em desconstrução. Mas é evidente que nós temos de ter a sensibilidade, né, de perceber que esta é uma variável importante. Evidentemente que a sua potência, num país continental como o nosso, que tem dinâmicas políticas macro-regionais, portanto, esse antipetismo tem potências diferenciadas. O antipetismo no Nordeste tem uma certa potência, no sul do país uma outra, no Centro-Oeste, e assim por diante, né? Então, nós estamos diante de duas energias políticas que teremos de interagir com ela, e da qual nós poderemos também captar potência para
consolidar uma saída democrática, popular para essa grande crise que vive o Brasil. Claro que quero chamar a atenção de que a encruzilhada não é só brasileira, que a tragédia não é só brasileira, ela é sul-americana, nós temos de ter uma leitura atenta do nosso continente sul-americano, que se impactou nas 2 primeiras décadas desse século, num projeto generoso de integração regional, tendo como horizonte uma agenda de desenvolvimento com inclusão social, no enfrentamento da desigualdade e um papel político diferenciado na cena internacional, e também relembrar que hoje o antipetismo já não tem toda a potência que teve, você entende, a partir do processo de 2013, 2014, e que em 2016 vivenciamos com muita intensidade, 2018, e hoje eu acho que nós temos uma nova modalidade desse fenômeno, né? De toda maneira, eu acho que são essas minhas considerações iniciais para que possamos alimentar a nossa reflexão e nos orientarmos para a ação. Muito obrigado, companheiro Vicente Trevas. E agora a professora doutora Esther Solano. E o bolsonarismo? Passou por uma evolução? Muito bem, então, muito obrigada, Joaquim, pelo convite, e um abraço aí virtual ao Edinho e ao Trevas também. E vamos lá, o bolsonarismo. Joaquim, eu sempre digo que a gente tem que pensar que existem 3 tipos de bolsonarismo. Vamos falar aqui o bolsonarismo mais radical, o mais fiel, que é aquele que a gente pode muito bem denominar como fascista. Então, aquele tipo de bolsonarismo que tem uma adesão não só político-ideológica, mas também afetivo-emocional com o projeto eminentemente violento, autoritário e fascista de Bolsonaro, né? Então, esse aí eu sempre deixo um pouco do lado, porque a gente sabe que com fascista definitivamente não dá para conversar, portanto é um protótipo que não interessa muito, interessa a nível, digamos, acadêmico, mas a nível político a gente não consegue construir pontes, né? Mas aí nós temos depois o que a gente denomina um bolsonarismo mais centro, moderado, e aí por que eu digo que dentro desse bolsonarismo nós temos 2 tipos, né? O primeiro deles seria um mais de classe média alta. Nós sabemos muito bem que esse bolsonarismo de classe média alta apoio a Bolsonaro fundamentalmente por 3 fatores, né? O primeiro é que Bolsonaro representa um casamento, uma conjugação entre uma lógica neoconservadora, mas uma coisa muito importante, a lógica neoliberal do Paulo Guedes, né? Então eu sempre digo que para essa classe média alta não teria bolsonarismo sem Paulo Guedismo, né? Isso é uma coisa importante, nessa lógica neoliberal. Mas também para essa classe não teria bolsonarismo sem lavajatismo, né? A gente sabe que essa classe média tradicional, classe alta, ela foi muito influenciada também pela lógica lavajatista e também pela lógica antipetista, que vou falar depois, né? Agora, mas há um outro conjunto populacional que a mim me interessa muito mais ainda, que é o bolsonarismo moderado popular, ou seja, aquela base popular muito precarizada, muito vulnerabilizada, evidentemente que a vítima principal da crise sanitária da Covid-19 e da crise econômica que está chegando por aí, uma classe popular que já votou no PT, que já votou no Lula, inclusive que já votou na Dilma, e que em 2018 faz uma mudança radical eleitoral e vota em Bolsonaro. Essa classe popular moderada, por que é interessante? Primeiro, porque é a mais vulnerabilizada, mais precarizada. Segundo, porque justamente é aquela que está abandonando, né, o bolsonarismo. E quais são os elementos que definem esse bolsonarismo dessa classe popular moderada? Bom, muito fortemente um componente aí fundamental, que é o componente da negação da política, o sentimento antipartidarista e antipolítico. Isso é bem interessante, Joaquim, porque quando a gente faz pesquisa com essa base popular, há um conceito que apareceu muito, que é o conceito do abandono. A ideia de que os pobres estão abandonados pela classe política no seu conjunto como um todo, estão desamparados pela classe política. Então, acho que esse é um primeiro ponto de reflexão muito importante, nessa ideia de que a classe política seria não só corrupta, mas também elitizada, fisiológica, preocupada só pela sua própria sobrevivência, né? Então, esse componente de antipartidarismo, antipolítico.
política. Há um outro componente fundamental, que é, evidentemente, o componente do antipetismo, e eu queria aqui resumir brevemente, Joaquim, dois elementos nos quais se fundamenta esse antipetismo nessa base mais popular, né? Primeiro deles é a questão da corrupção. Então, a gente sabe muito bem que ainda o rótulo da corrupção, ele permanece como uma grande pedra, né, que a gente não consegue tirar das nossas costas, mas há um outro elemento fundamental que acho que a gente podemos refletir sobre ele, que é o seguinte: nas minhas entrevistas aparece muito a seguinte ideia: professora, o PT do tempo do Lula, ele estava muito preocupado pelo trabalhador, dava para confiar nele, era um PT que apostava pelo trabalhador, que cuidava do trabalhador. O PT de agora, a gente não sente tanto essa preocupação pelo trabalhador. Então, essa crítica aparece muito, Joaquim, a ideia de que o PT atual não estaria tão preocupado pela defesa do trabalhador e estaria, de fato, preocupado por umas questões mais burocráticas, internas, mas não tanto por defender, de fato, um trabalhador que, inclusive, está muito mais precarizado hoje, né? Então, essa ideia do abandono da lógica da luta contra a pobreza, contra a desigualdade e pelo trabalho digno, né? Junto com esse antipetismo, uma lógica muito forte do anti-esquerdismo, então a criminalização do campo da esquerda de forma geral, e aí aparece de uma forma muito potente uma criminalização muito forte do campo das lutas identitárias, né? Que a gente pode pensar também um pouco, né? Porque as lutas identitárias se apresentaram de uma forma como se elas foram, de fato, uma forma agressiva e violenta de lutar contra a família tradicional, contra os costumes, etc. Então, acho que a gente aí pode refletir um pouco de que forma que a gente reapresenta as pautas identitárias, que são tão caras para nós, numa linguagem, num formato, né, numa arquitetura que não seja de fato agressiva e que não seja de fato entendida de forma agressiva por essa população, que é uma população moderada, conservadora, que no fundo a grande maioria da população brasileira, né? A gente sabe que nós temos uma sociabilidade que é fundamentalmente conservadora, né? E há dois elementos que são muito importantes nessa população que votou em Bolsonaro, essa classe mais popular, que eu gosto muito de destacar, porque são desafios muito grandes para o campo progressista. O primeiro deles é a questão da luta por valores, a luta por valores que tem a ver, sobretudo, com valores familiares, com valores morais, com valores religiosos, né? Então, a gente fala que o Bolsonaro, ele representa uma moralização da política e uma certa cristianização da política, né? Ele eleva, né, a questão religiosa e moral, enfim, ao topo da pirâmide representativa democrática, né? E esse é um grande desafio para o campo progressista, porque nós, de fato, temos muita dificuldade em lidar com questões de ordem moral, né? Com tratar temas, por exemplo, como família. E família é um elemento caríssimo, prioritário e nevrálgico para toda essa população, por exemplo, mais periférica, mais empobrecida, de caráter conservador, né? E, enfim, eles representam milhões de brasileiros que estão aí, digamos que órfãos politicamente, né? A gente tem muita dificuldade também em dialogar com um ator politicamente muito relevante, cada vez mais, que é justamente a igreja, né? As igrejas pentecostais e neopentecostais, que organizam não só simbolicamente e socialmente as periferias, mas também materialmente, né? Portanto, esse é um ponto central para também a gente dialogar. E um outro elemento desse bolsonarismo mais popular e também de classe média é o que a gente denomina a militarização da vida e da política, né? Essa ideia de que a esquerda ela representaria o caos, né? Representaria a bagunça, representaria a desordem, e frente a isso, os valores do passado, esse romantismo do passado, da época da ditadura, e a retomada dos valores da filosofia militar da ordem, a hierarquia, a disciplina, a autoridade, seriam valores importantíssimos para a gente restabelecer a ordem social no seu conjunto. E aí eu acho, Joaquim, que nós temos um outro elemento de autocrítica muito importante, que é justamente a questão da segurança pública. Muita gente que eu entrevistei votou em Bolsonaro justamente porque eles pensavam que era o único candidato que representava, de fato, alguma política em termos de segurança pública. Você sabe que eu entrevistei algumas pessoas que falavam assim comigo, Soriano, olha, a gente nem gosta tanto de Bolsonaro, mas é o único candidato que fala, de fato, em segurança pública. Obviamente que a gente sabe que é uma fala mentirosa, que é uma fala artificial, demagógica, mas eu acho que aí é um ponto de autocrítica importante. Por que o campo da esquerda, o campo progressista, está demorando tanto, de fato, em falar de uma forma contundente e comunicativa do campo da segurança pública? Então, só para concluir, Joaquim, eu te diria o seguinte: como o Edinho falava antes, os elementos de bolsonarismo são muito mais importantes do que o próprio Bolsonaro.
E alguns elementos, como esse elemento fascistoide, né, da misoginia, o racismo, o classismo, os quais, evidentemente, a gente nunca, jamais vai converger. Mas há outros elementos, como, por exemplo, essa questão das pautas morais, né, das pautas éticas, familiares, religiosas, das pautas, por exemplo, sobre segurança pública, ou inclusive a questão da corrupção, que a gente deve, de alguma forma, testar narrativas, né, sobre a corrupção, né, para não deixar que o debate sobre a corrupção seja totalmente manipulado e monopolizado pela direita, que acho que colocam aí vetores interessantes para a gente pensar quais são as nossas estratégias, porque de fato eu concordo muito com o Edinho, a crise do Bolsonaro não significa nem muito menos a crise do bolsonarismo, os elementos do bolsonarismo continuam aí, estão enraizados na população, estão fortes, estão vivos, e evidentemente que a crise político-eleitoral do Bolsonaro não significa que esses votantes decepcionados caiam no colo do PT. Eu acho que a reconstrução do campo democrático progressista é absolutamente fundamental e ele deve levar em consideração esses elementos do bolsonarismo mais popular, com os quais definitivamente nós temos que conversar, sim. Muito obrigado, Esther, muito obrigado mesmo. Estamos com uma excelente conversa sobre o contexto das eleições de 2020. E agora vamos passar para a nossa segunda rodada, voltar para o Edinho, e colocar o seguinte problema. O que os prefeitos e as prefeitas eleitas em 2020 podem esperar do futuro? A pandemia muda as condições de governar? Edinho, por favor. Olha, Joaquim, eu só se você me permite, eu sei que eu tenho menos tempo agora, mas só para fazer um resgate de algo que eu penso que é bem importante. Sobre o papel histórico do PT, de forma bem simples. Eu penso que o PT ainda é, e vai continuar sendo um longo período, a não ser que a gente erre muito, o maior instrumento de luta do povo brasileiro. Tanto é que as reformas antipopulares contra os interesses dos trabalhadores, elas só avançam por conta do enfraquecimento do PT e, consequentemente, o enfraquecimento do campo democrático popular. Então, nós temos que entender, independente de alguma divergência que a gente tenha entre nós, que, nesse momento, colocar o reposicionamento do PT, né, na sociedade brasileira, a sua capacidade de articulação, de elaboração política, é aquilo de mais importante que nós temos que fazer. Porque se o PT não se reposicionar, o desequilíbrio de forças continuará sendo tamanho e os trabalhadores vão continuar tendo derrotas aí que depois podem levar décadas para que a gente consiga recuperar. Principalmente nessa nova fase de reorganização do capitalismo que já está acontecendo e vai continuar acontecendo como uma tentativa de resposta à crise econômica de 2008. O Vicente falou algo que é muito importante, que eu quero ressaltar, que é a importância da construção de um campo democrático e popular, que inclusive vai além das alianças eleitorais. Esse momento, e tem um livretinho, que é um livretinho mesmo do Boaventura, que ele diz assim, que o título é Democratas Univos, que é deve ter sido uma palestra dele, uma análise que ele faz da situação da democracia no mundo, onde ele coloca como eixo central nesse momento a defesa da democracia. E eu coloco como eixo central a defesa da democracia devido ao avanço, né, das forças de direita, das forças antidemocráticas no mundo, e coloco talvez o desafio de nós repensarmos a organização da democracia, de que forma que o sistema democrático vai se organizar. E aí eu penso que o desafio para os prefeitos, primeiro nós temos que ganhar a eleição, que será um embate duro de 2020, não será um embate simples, será um embate de nós conseguirmos traduzir esses desafios que todos nós estamos colocando aqui,
que a Esther colocou de forma brilhante, o Vicente também, nós temos que traduzir isso em propostas eleitorais, ou seja, o que nós vamos apresentar que valorize o nosso legado, mas que consiga traduzir em novo os desafios colocados na sociedade hoje. Ou seja, que modelo de governo nós vamos apresentar para a sociedade que traduza essa ansiedade, essa inquietação tão presente, esse descontentamento, esse descrédito da política. E tem uma coisa que é importante, a derrocada do governo Bolsonaro vai aumentar ainda mais o descrédito de uma parcela da sociedade, que investiu nele, que acreditou que ele seria a solução. Nós tínhamos certeza que ele não seria a solução, mas uma parcela da sociedade acreditou que ele seria a solução, portanto, a derrocada do seu governo vai aumentar o descrédito de uma parcela grande da sociedade que já estava descrente, né? Uma parcela, 40% do povo brasileiro se recusou a votar. É bom a gente ter isso como claro, né? Só nós olharmos 2016, 2020, isso oscila um pouco para cima, um pouco para baixo, mas por volta de 40% do povo brasileiro se recusou a se posicionar nas urnas, né? Então, eu penso que nós temos que traduzir essa inquietação em propostas de uma nova forma de governar que aproxime o governante do governado, que aproxime o aparelho de Estado da sociedade civil, que faça com que a sociedade civil tenha mais controle do Estado. A resposta para a corrupção, eu penso que é isso, a sociedade civil tem que ter controle sobre o Estado. Nós temos que aumentar os instrumentos de controle da sociedade civil sobre o Estado brasileiro. E a questão do coronavírus? Primeiro, o coronavírus vai ser um tema importante nas eleições de 2020. Será um tema muito importante e nós seremos cobrados de qual foi o nosso posicionamento no debate do coronavírus. Inclusive, fugindo desse antagonismo, que o Bolsonaro jogou uma isca e muitos de nós foi e mordeu a isca, como se existisse uma contradição entre o isolamento como medida de vigilância epidemiológica e trabalho, como se essa contradição existisse. Ela não existe, né? O isolamento é a medida de vigilância epidemiológica para que você não permita uma contaminação em larga escala da população, colocando em xeque o sistema de saúde. Mas tem uma parcela da sociedade brasileira que precisa trabalhar, que ela não tem um colchão que suporte ela ficar em isolamento por um período muito longo, principalmente as pessoas que já estavam em vulnerabilidade, a diarista, a faxineira, o servente pedreiro, o jardineiro, o trabalhador ambulante, são trabalhadores e trabalhadoras que não têm um colchão econômico para aguentar muito tempo em isolamento, eles precisam trabalhar. Uma parcela da sociedade brasileira precisa trabalhar. Como precisa trabalhar? Os funcionários da área da saúde, da assistência social, do transporte coletivo, da segurança pública. E esses o Estado tem que criar uma estrutura que cuide deles caso eles venham ficar doentes. Fugir desse antagonismo entre isolamento e trabalho é uma tarefa importante para nós. Importante, porque senão a gente defende só o servidor público, só a classe média, só aqueles que têm colchão social para suportar o isolamento. E nós não defendemos aqueles que não têm como ficar isolados. Outro tema importante que o coronavírus insere é o tema da solidariedade humana. Uma parcela da população que foi deslocada ainda mais para a periferia das relações econômicas e sociais, essa parcela tem que ter programa de segurança alimentar, essas pessoas precisam comer, e aí o Estado tem que levantar, não só criar condições para que essas pessoas se alimentem, mas é importante despertar o tema da solidariedade humana. Ou seja, penso que é algo que está colocado e é muito importante. Para que eu conclua, eu penso que uma coisa que é importante, que o Covid-19, o coronavírus coloca, e que é fundamental para o nosso embate ideológico, é a questão do papel do Estado. Se
algo que derrotou o discurso neoliberal, os liberais radicais, diante do coronavírus, é o papel do Estado. Tem um desenho colocado, a sociedade, os americanos vão carregar, por resto da sua história, a marca da maior letalidade de coronavírus, dessa pandemia mundial que nós estamos vivendo. Por quê? Porque eles não têm um sistema público de saúde que seja democrático, que consiga atender toda a sociedade americana. O que eles têm ensaios, dependendo de um estado, de uma cidade, não existe um sistema público universal nos Estados Unidos, e é por isso que eles estão acumulando, e vão acumular ainda mais, e vão carregar ao longo da sua história a marca da maior letalidade de coronavírus. Portanto, o Brasil tem o SUS. Tem o SUS, alguém pode dizer, o Brasil tem o SUS e tem a segunda marca, e acho que a segunda marca é nossa também, ninguém nos tira. O Brasil tem o SUS e tem a segunda marca, mas não tem um governo central que seja capaz de unificar o país e fazer do SUS um instrumento de derrota do coronavírus. Os prefeitos dão sinais, os governadores dão alguns, a maior parte dos governadores dão um sinal, o mesmo sinal que os prefeitos, que é do isolamento, que é do enfrentamento da doença. O presidente da República dispersa a sociedade. Ele mobiliza a sociedade civil contra as prefeituras e os estados. O SUS, se nós tivéssemos um governo central que unificasse as ações, que unificasse o povo brasileiro, pela capilaridade do SUS, hoje nós estaríamos numa situação bem melhor de enfrentamento ao coronavírus. Portanto, o coronavírus coloca algo que é emblemático. Não haverá política pública vitoriosa, política pública capaz de sanar os anseios da população mundial se não tiver Estado. Se não tiver Estado forte, capaz de fazer pesquisa e de organizar políticas públicas. Obrigado. Muito obrigado, Edinho. E agora eu vou passar para a Esther novamente. Esther, já na sua primeira fala, você comentou o que pensa, o que é a cabeça desse bolsonarista moderado, arrependido. Dá para estimar quantos são? E tem algum ponto de contato dessa turma? Como reconectá-la com o pensamento progressista? Uhum. Pode continuar, por favor, professora. Olha, Joaquim, o que as estimativas falam? Nós temos, primeiro aqui, eu acho uma coisa importante, quando a gente fala o seguinte, Bolsonaro tem uma base fiel de 30%, 25%, né, que é aquela que sempre avalia como ótimo e bom o governo dele. Isso aí eu gostaria de problematizar, porque quando a gente faz pesquisa em profundidade com esse público, que é basicamente o que eu faço, basicamente é o seguinte, eu sento com essas pessoas, com os bolsonaristas, e falo com eles durante 3, 4 horas, né? Aí dá para você entender muita coisa. Eu sempre digo que essa base de 25%, 30% não é absolutamente fiel. Os cálculos que nós temos feito, e há alguns cálculos interessantes, por exemplo, na UFMG, na Federal de Minas Gerais, eles estimam mais ou menos que o público que realmente poderia ser denominado fiel, aquele absolutamente radical, seria aí ao redor de um 10%, mais ou menos, aquele público que é absolutamente bolsonarista até a medula, né? Mas o restante, até esses 30%, quando você conversa mais em profundidade, você vê que, de fato, há fragilidades, né? Há pontos aí de desencontro e há, de fato, algumas questões que a gente poderia, assim, explorar na comunicação. Eu quero começar falando nisso, porque eu acho que nós temos, sim, possibilidades, inclusive até para furar um pouco mais esses 30%. Mas o que eu vejo nas pesquisas, Soriano? A primeira coisa, começa a haver um público muito desiludido com Bolsonaro. Por quê? Por 3 questões fundamentais. A primeira são as reformas anti-povo, anti-trabalhador. Então, nessa base popular, há muita gente muito decepcionada pelas reformas do Paulo Guedes, principalmente por 2. A reforma da Previdência e a flexibilização das leis trabalhistas, né, que de fato foram muito duras para um público mais vulnerável, mais precarizado, o tal do público uberizado hoje em dia, né. Há uma outra coisa muito importante que decepciona muitas pessoas, que é o comportamento agressivo, violento, instável de Bolsonaro. As pessoas falam assim, não dá, ele teria que ter muito mais decoro, teria que cumprir realmente o ritual da presidência, ele realmente cria instabilidade, ele cria muito mais caos, e isso é visto de uma forma negativa.
há um ponto muito forte, Joaquim, que a gente vê nas entrevistas, que é uma avaliação muito negativa dos filhos de Bolsonaro. E as pessoas falam assim, os filhos dele são irresponsáveis, são de fato uns moleques, não deveriam estar lá, e aparece uma ideia de que os filhos dele poderiam ser muito bem corruptos, né? Então a ideia da corrupção começa a pairar na família Bolsonaro por meio dos filhos, e eu estou captando aí algumas falas de bolsonaristas mais arrependidos, falando o seguinte, bom, os filhos são corruptos, e quem sabe se o pai de repente estaria acobertando os filhos, o Bolsonaro está se metendo muito aí em problemas por causa dos filhos, né? Então, eu acho que esse é um ponto sensível também que a gente poderia, quem sabe, explorar, nessa ideia de que esse possível germe de corrupção nos filhos que poderia acabar contaminando também o pai, né? Agora, há duas coisas fundamentais que me parece que são talvez os pontos de entrada para esse bolsonarismo arrependido que tem a ver com o que o Dinho falava. Na pandemia, primeiro, a tese da tal da gripezinha de Bolsonaro, ela não é aceita praticamente por ninguém, só por esse público muito mais radicalizado. As pessoas têm medo do coronavírus e sabem que o coronavírus é problemático, sim, que ele mata, que ele contagia. Então, essa é uma tese que não pegou de fato. E o que eu vejo nas entrevistas, Soriano, é que as pessoas falam o seguinte, o Bolsonaro, inclusive até os fiéis, falam assim comigo, o Bolsonaro, ele foi responsável, ele realmente deu um exemplo péssimo, convocando as manifestações, indo para a rua, ele deveria ter ficado em casa e ter agido de uma forma muito mais responsável. Então, a avaliação da gestão do Bolsonaro frente à pandemia é negativa, mas entre esse público, né? Mas é uma coisa muito importante que eu estou captando, que é o principal elemento de decepção desse bolsonarista que hoje está arrependido, que não é só a má gestão da pandemia, mas que tem uma coisa que tem muito a ver mais com o caráter, né, com a falta de ética do Bolsonaro, que seria o quê? O deboche com os mortos. Quando ele ri dos mortos, quando ele debocha dos contagiados, dos doentes. Então, veja bem, eu falava aqui antes que esse público mais popular tem um elemento muito caro, muito nevrálgico, que é a família, a questão dos valores, da ética, da moral. Bolsonaro, em boa parte, foi eleito porque ele supostamente representava isso. Hoje em dia, esse mesmo público que votou nele, guiado por essas pautas, está falando comigo, eu estou muito decepcionada com o Bolsonaro, porque ele está fazendo uma coisa que é intolerável, ele está rindo dos mortos, debochando dos mortos. Então, essa decepção não tem a ver com uma questão só ideológico-política, tem a ver com uma questão muito mais profunda, que é de caráter, a falta de humanidade dele. A gente podia muito bem também aproveitar todo esse desencantamento. Agora, e outra coisa também que o Dinho falava, que eu estou sentindo muito, é a defesa da população, inclusive bolsonarista, dessa população mais de classe popular, dos serviços públicos e do papel do Estado. O SUS, nas minhas entrevistas, Joaquim, o papel do SUS aparece realmente muito, muito relevante. Nós devemos cuidar do SUS, e até os bolsonaristas mais fiéis dessa base mais popular falam assim, o SUS é uma conquista do povo, nós temos que cuidar do SUS. O auxílio emergencial de R$600, ele é também defendido por muita gente, mas cuidado, porque a maioria das pessoas pensam que a autoria do auxílio foi do Bolsonaro e não da oposição. Isso é uma coisa importante. E as pessoas também relatam que elas pensam que é importante o papel do Estado na retomada de um emprego de qualidade. Então, nos planos para retomar uma agenda de emprego, uma agenda de fortalecimento do trabalho. Agora, qual que é a complicação aí? A gente testou nas entrevistas duas grandes narrativas sobre o coronavírus que estão, de fato, conquistando e reverberando até no bolsonarismo mais arrependido. A primeira delas, o Jim também falava, a aparente dicotomia entre preservar a vida e preservar a economia. Até os bolsonaristas mais arrependidos estão totalmente atrapados nessa aparente equação sem solução. Então, eles falam assim comigo, professora, confinamento não é um direito, confinamento é um privilégio de quem tem dinheiro. A gente tem que pagar as contas, não pode fazer confinamento. Essa é a nossa tarefa principal agora, é destroçar, destruir essa aparente dicotomia entre vida e trabalho, que eu vejo, infelizmente, que o Bolsonaro está construindo muito bem, inclusive na sua base arrependida. E há uma outra narrativa, Soriano, que nós testamos, e que eu estou também preocupada, porque está reverberando muito, até na população mais arrependida, que é a culpabilização que o Bolsonaro faz de governadores e prefeitos pela crise do coronavírus. Então, o Bolsonaro está conseguindo tirar das costas dele o número de contágios e de mortes e colocar nas costas de governadores e prefeitos numa criminalização da política, nessa ideia de que a política ela seria simplesmente elitista, né, fisiológica, que os políticos, governadores e prefeitos não querem cuidar das pessoas, ou querem fazer politicagem, etc. Então, qual que é o meu medo agora? Nós temos uma
janela de oportunidade, sim, para falar com esse público que está se sentindo incomodado, arrependido, frustrado com Bolsonaro, principalmente por essas três vias: a questão das reformas antipovo, a questão da violência de Bolsonaro e dos filhos, né, da possível corrupção dos filhos, e a questão da má gestão do coronavírus. Mas nós temos aí, de fato, dois problemas muito graves, que são as grandes narrativas do coronavírus, a dicotomia vida versus saúde e a culpabilização de prefeitos e governadores, tirando os mortos das costas de Bolsonaro, que podem fazer com que a gente passe de uma situação de desidratação do Bolsonaro e de decaimento, né, da curva de popularidade de Bolsonaro, a recuperar a popularidade de Bolsonaro se a gente não conseguir contrapor a nossa narrativa sobre o coronavírus, sobre a doença. Então, me preocupa muito isso. E só para a gente terminar, Soriano, veja bem, por que eu sempre digo que é possível, sim, reconectar com esse público? Porque esse público, a grande maioria, já votou numa opção petista, a maioria desse público já votou no Lula, a maioria desse público, Soriano, isso é muito interessante, quando você entrevista os bolsonaristas, eu já peguei muito bolsonarista fiel falando o seguinte: bom, a gente não gosta do Lula, mas a gente sabe que ele foi o melhor presidente da história do Brasil. A gente sabe que o melhor momento do Brasil foi com o Lula. Então, há um reconhecimento da figura histórica dele, há um reconhecimento da biografia do PT, o problema é, enfim, depois essa posterioridade, né? Mas é um reconhecimento. Houve uma identidade passada com o PT, isso é uma coisa muito importante, portanto, se houve essa identidade passada, dá para reconectar, sim. A questão é muito o que a gente também falava, essa ideia de que o que eu sinto nas minhas entrevistas com essa base popular é que essa base não se sente mais reconhecida nem amparada pelo projeto petista. Então, veja, por exemplo, que falas duras que eu tive que escutar nas minhas pesquisas. Tinha gente periférica, favelada, que falava assim comigo: professora, a gente não gosta dessa reforma da Previdência, da reforma trabalhista, mas quais são as alternativas que vocês da esquerda colocam? A gente sente que vocês abandonaram os pobres, a gente sente que vocês abandonaram os trabalhadores. É muito duro você escutar isso, mas a gente tem que saber que isso está aí colocado, é importante a gente saber disso. E uma outra coisa que a gente escutou muito durante as nossas entrevistas é o seguinte: esse público bolsonarista moderado que está arrependido, né, que está desiludido, nós perguntamos o seguinte: bom, já que você está arrependido de ter votado em Bolsonaro, em quem que você votaria? Imaginemos aí 2022, em quem que você votaria, portanto? E uma coisa estarrecedora, como a maioria das pessoas arrependidas falam assim comigo: professora, mesmo não gostando de Bolsonaro, eu voltaria a votar em Bolsonaro, ou em alguma figura do bolsonarismo, porque eu não vejo alternativa. Então, acho que isso é uma coisa dramática, a ideia de que, inclusive, esse público arrependido, popular, estou falando de público popular, né? Quer dizer, se a esquerda não consegue reconectar com o público popular, o que a gente está fazendo aqui? Né? Então, inclusive, esse público arrependido está confessando para mim que ele não encontra uma alternativa político-eleitoral. Então, acho que esse reposicionamento do campo progressista, esse realinhamento com esse público mais empobrecido, e uma ideia muito importante, Joaquim, a ideia da territorialidade, a ideia de estar junto com as pessoas no território, com capilaridade, com proximidade. Eu acho que isso é absolutamente fundamental, porque senão, eu tendo a concordar com o que vocês falaram, está sendo construída aí uma alternativa de direita para que vai, de fato, que conseguiria capturar os votos desse bolsonarismo arrependido. Se a gente não se construir como alternativa político-eleitoral viável, existe assim, a possibilidade de que esse bolsonarismo popular arrependido passe muito longe da opção progressista. Muito obrigado, Esther, muito obrigado mesmo. E agora eu vou passar para o companheiro Vicente Trevas a última fala dessa segunda rodada, com duas questões. Professor Trevas, o que deve prevalecer nessa campanha? A abordagem nacional ou a local? E viveremos um conflito do tipo a busca do novo, gestor público versus político tradicional? Como é que você vê isso? Primeiro, será uma tragédia se a gente aceitar que tem de escolher entre uma coisa e outra, né? Porque nessas eleições de 2020, o contexto nacional está muito presente, né? Por exemplo, a crise sanitária é uma crise da minha cidade? Claro que não é, né? O processo de desemprego, da perda de renda, né? É só um problema local da minha cidade, da minha região? Não é.
né? É evidente que nós temos de articular essas duas dimensões, tendo como mediação a minha cidade, o meu território. E a proposta, eu, como candidato, vou apresentar, né? E, portanto, esse é o desafio de termos candidatos capazes de ter um entendimento e uma inteligência política sobre a sua cidade, sobre a dinâmica territorial de sua cidade. Não só ela, mas o contexto regional, né? E aí tem três questões nessa primeira indagação sua que nós vamos ter de lidar. Primeiro, os nossos candidatos vão ter de sinalizar como eles, e elas, como futuro prefeitas e prefeitos, vão enfrentar os efeitos e as consequências das crises que abatem sobre a minha cidade, quer dizer, da crise econômica, e, portanto, o tema do desemprego, da renda, da precarização, da crise social, que é o tema do aumento da vulnerabilidade social, da pobreza e a crise dos serviços públicos, porque, no fundo, veja, o que é que nós estamos observando? O horizonte dos prefeitos é restringir a oferta. Qualquer candidato hoje que vai prometer expansão de serviços públicos, ele vai ser desconstruído pelos seus adversários, como um farsante, como um demagogo. Porque o horizonte é da redução da oferta, ou da perda de qualidade das ofertas aí, né? E, portanto, como enfrentar essas crises, né, em minha cidade. E, para isso, nós vamos ter de combinar duas ofertas programáticas para as nossas cidades. Quer dizer, uma oferta naquilo que a gente poderia chamar uma agenda emergencial, né? E uma outra, nós temos de ser portadores de futuro, né? Porque o presente nele mesmo é uma encruzilhada, é um impasse, né? Então, se nós formos capazes de sinalizar para a nossa cidade alguma dimensão de futuro, nós teremos pouca potência. Quer dizer, como fazer isso? Aí, repare, as nossas cidades é uma grande complexidade, é uma grande diversidade, e, portanto, nós vamos ter de fazer uma reflexão a partir de uma tipologia das nossas cidades, no seu contexto macro-regional do país, no seu contexto da dinâmica regional e assim por diante, né? Mas eu estou convencido de que essa questão de como enfrentar os efeitos da crise em minha cidade, como propor uma agenda emergencial e como sinalizar uma agenda de futuro, um projeto para a minha cidade, é um tripé sem o qual nós teremos candidaturas pouco potentes, né? Em relação à expectativa de um novo na política, de uma novidade da política, eu diria que 2020, a minha desconfiança é que nós vamos operar com baixa expectativa do novo na política, porque o novo na política já apareceu em 2016, já apareceu em 2018, e nós estamos aí vendo os resultados dos atores e dos discursos daqueles portadores da nova política. O Dória em 2016, né? O pessoal de Minas Gerais, o governador em 2018, e assim por diante. Então, né? Qual é o problema? O problema não é a novidade, o problema é dotar a política e os políticos de credibilidade. Se nós não formos capazes de expressar credibilidade, nós estaremos na vala comum, né? E essa credibilidade, ela significa várias coisas. Nós vamos ter de indagar quais são as dimensões dessa credibilidade. Mas, por exemplo, teremos candidatos que são políticos profissionais, que estão construindo uma carreira política, ou que são portadores de uma possibilidade de encontrar um caminho para enfrentar as adversidades do presente e projetar alguma coisa de futuro. Então, veja, esse aqui é um problema sério para o nosso partido. Qual está sendo o perfil dos nossos pré-candidatos, você entende, às nossas eleições municipais? Estão vinculados a uma agenda e estão em circuitos sociais dessas agendas econômicas, sociais, políticas e culturais, né? Então, esse tema, para mim, é um tema fundamental. E na construção dessa credibilidade, nós temos de ser portador do que eu, usando também algumas inspirações, de uma autoridade moral e cultural.
né? Se nós não formos candidaturas consistentes nessas dimensões, nós não seremos candidaturas potentes, né? E um terceiro elemento é que hoje o prefeito e as prefeitas dessas eleições terão de superar a sua condição de simples gestores de serviços públicos. Eles vão ter de se expressar como lideranças de sua sociedade, de sua cidade. Portanto, eles vão ter de assumir a sua condição de governante. Nos últimos tempos, nós despolitizamos o papel dos prefeitos. Mesmo nos fóruns dos prefeitos, eles se apresentavam e se conceituavam como gestores. Eles são governantes. E, portanto, eles são portadores de projetos, são portadores de interesses, são mediadores de interesses, né? E são pactuadores de contratualizações políticas, econômicas e sociais. Então, se nós não tivermos, você entende, candidaturas com a potência para enfrentar a potência das crises, nós teremos, né, um baixo perfil de desempenho, né? Então, eu acho que esses elementos são importantes. É evidente que nós estamos também de ter uma preocupação de propor não só ações, não só políticas, não só projetos, mas propor uma contratualização política, entender que a saída da crise pressupõe uma maioria, uma convergência de uma maioria na minha cidade, no meu estado, na minha região. Então, esse tema do campo político é um tema importante, respeitando as diversidades, na lógica, por exemplo, de 2 turnos ou outras, mas eu acho que essas dimensões são dimensões muito importantes. Ou seja, se nós não colocarmos, entende, a dinâmica das nossas campanhas municipais na lógica da grande política, nós teremos resultados, enfim, resultados pouco potentes, né? É evidente que isso significa remar um pouco com o senso comum que foi bombardeado, né? Com uma tradição de uma cultura política de um país que não se deu até hoje uma revolução educacional e cultural. O nosso senso comum brasileiro é um senso comum muito pouco informado. Se a gente está em outros países, algumas convicções, como o que é república, como é democracia, direitos estão mais consolidados, mas, ao mesmo tempo, nós temos tantos desafios e tantas possibilidades, e além de termos ensaiados, aqui eu queria dizer, nós somos uma força política que ensaiou, na história nacional contemporânea, a inovação da política, né? Então, o famoso modo petista de governar, no seu início, o que é que a gente propunha como... Era uma forma de governar. As nossas primeiras propostas, eu estou falando aqui a geração de 88 para frente, 1988, nas eleições municipais, era como nós vamos governar. E aqui nós vamos ter também de retomar essa questão vinculada às urgências e emergências, às diferentes crises que ameaçam as pessoas, o seu presente e o seu futuro. Obrigado, professor, querido amigo Vicente Trevas. Quero agradecer a todas as pessoas que acompanharam aqui nossa jornada de formação, nessa edição de hoje, sobre o contexto das eleições de 2020. Quero agradecer demais ao Edinho pela sua bela contribuição, a Esther Solano pela sua bela contribuição e ao professor querido Vicente Trevas. A todos e a todas, bom trabalho. Continuamos com a jornada Ideias para Vencer.